Olá pessoal, a gente começa agora um curso de teologia pela web, tá bom? A gente inicia pelo primeiro assunto fundamental, que é a revelação. A gente começa a falar sobre revelação. O que a gente pode dizer? Como se define revelação? Revelação é Deus se mostrando à humanidade, é Deus se mostrando ao homem, à mulher, é Deus se mostrando à criação, é Deus se mostrando Ele e os propósitos dele para a criação. Isso é revelação. A revelação ela pode ser geral. Quando que ela é revelação geral? Quando Deus se mostra para toda a humanidade, para todo mundo, em todas as épocas, em todas as gerações e de uma maneira que as pessoas entendam e compreendam Ele. Não saberão, as pessoas não saberão definir e identificar todos os atributos de Deus, mas saberão que há Deus, que existe Deus. Tá? Nesse caso a gente está falando de revelação geral. A gente pode estar falando de revelação específica. No caso de revelação específica, você sabe quem é Deus, você sabe quais são os seus atributos, você sabe o que ele pretende, quais são os propósitos dele para a humanidade. A gente está falando sobre projeto de salvação da criação que Deus tem. A gente está falando, portanto, de revelação específica. O que mais que a gente pode falar da revelação? Que a revelação ela é progressiva. Ela começa desde o momento em que a humanidade tem mais absoluta ignorância de Deus, e essa revelação vai se mostrando, até que isso culmina com Jesus se revelando Deus e encarnando, quando o verbo se faz carne. Tá? Aí você vai ter a exposição do Evangelho, que é o ápice da revelação. Então a revelação é, portanto, progressiva. Por isso que o Novo Testamento elucida muito mais sobre Deus do que o Antigo Testamento. Então a gente está com essas três definições de revelação. Bom, onde é que a gente encontra isso? Essa revelação geral e essa revelação específica. Olha, revelação geral a gente encontra na criação. Tá? A criação é uma maneira de Deus se revelar. Quando o texto sagrado diz assim que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, a gente está identificando o Deus que se revela através da criação. Você tem um texto mais extenso que vale a pena ler, que é Romanos 1, capítulo 1, verso 18 a 21, que Paulo está falando sobre a revelação, sobre Deus tornar evidente alguns dos seus atributos. Outra maneira da gente identificar a revelação é em Romanos 8, 28, quando a gente vê o cuidado do eterno, quando Deus cuida da criação. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28. Esse é Deus sendo conhecido através do seu cuidado. Revelação geral ainda ainda aparece, Paulo nos dá essa contribuição sobre a revelação geral, quando ele fala sobre a sustentação do universo para que esse não entre em colapso. Nesse momento, Paulo está dizendo lá em Colossenses, capítulo 1, verso 17, que ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Colossenses 1, 17. Ou seja, a sustentação do universo, o fato do universo existir, é uma prova, um testemunho sobre uma maneira de revelar e falar de Deus. A gente pensou aqui na revelação geral. Você vai ter uma revelação específica, que é quando Deus fala com o ser humano. Por exemplo, você vai lá para Atos, capítulo 22, Atos capítulo 22, verso 17 e 18, você tem um momento que Deus, através da pessoa de Jesus, está falando com Paulo. Ele diz assim: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho. A própria intervenção do Eterno, que é largamente registrada nas Escrituras. Isso é revelação. Agora, falando de revelação específica, ela acontece na pessoa de Jesus, conforme João capítulo 1, verso 14, que diz que o verbo se fez carne. Naquele momento ali, você conhece Deus através de Jesus, que é o Deus encarnado em Jesus, o Cristo. Ele mostra e expõe e ao longo do nascimento, da vida, morte e ressurreição, você conhece Deus e os propósitos dele. Isso vai ser testemunhado para nós através do texto sagrado. Por isso que João 5,39 ele diz: examinai as Escrituras, porque julgueis ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. Nesse exato momento, a gente conhece, entende e sabe a respeito de Jesus, tendo como principal testemunho o texto sagrado. Fica aqui revelação, vamos tomar um resumo rapidinho. Revelação pode ser geral, quando todo e qualquer, de qualquer momento, em qualquer lugar, pode
saber de quem é Deus. Você tem a revelação específica, que é Deus mostrando seus atributos. A revelação é progressiva, ela vai se mostrando paulatinamente ao longo da história. Você parte do Antigo Testamento que culmina no Novo Testamento. A graça fala muito mais a respeito de Deus do que a própria lei. A revelação, portanto, quando acontece na natureza, ela é geral quando ela acontece na natureza, quando ela se mostra no cuidado de Deus, quando ela se mostra na sustentação do universo e quando ela se mostra nas intervenções e falas de Deus. Essa revelação é específica quando ela acontece através da pessoa de Jesus Cristo, tendo como testemunho a palavra de Deus. Tá bom? A gente falou sobre revelação, a gente depois pode voltar a falar sobre bibliologia no nosso próximo encontro de curso básico de teologia na web. Ok.